O objetivo, e aí quando eu comecei, pensar um pouco o contexto histórico de violência sofrido pela mulher negra e o aumento dos dados da violência doméstica, não é? Nós falávamos muito em sala de aula e até hoje a gente fala que os dados têm aumentado cada vez mais, e esses dados em relação à mulher negra. Então, eu busquei trazer esse contexto dentro do artigo, trazendo também a importância da transversalidade das políticas públicas no atendimento à mulher negra em situação de violência doméstica. E aí, para trabalhar esse objetivo, eu trouxe o conceito da interseccionalidade da autora Kimber, que é uma norte-americana, ela é advogada, e ela traz a questão, quando ela diz: as violências das mulheres não brancas são comumente o fruto de padrões que se cruzam entre racismo e sexismo. Então, quando a gente está tratando a questão da violência de gênero, quando a gente olha para essa mulher, e eu tinha isso todos os dias no atendimento, no meu trabalho, na prática profissional, você tem que olhar para essa mulher que está sofrendo essa violência e você tem que entender que aí também existe uma violência racial. Então, a Kimber, ela fala que a discriminação de gênero e raça afeta mulheres não brancas mutuamente. E, às vezes, a gente olha e vê só que é uma violência comum a todas as mulheres, né? Então, dessa forma, ela diz que as leis costumam examinar questões de raça e gênero, ignorando que mulheres de diversas etnias sofrem discriminação baseada na sobreposição de gênero e raça. É interessante ela até dar um exemplo em relação a isso, de uma mulher latina que tem dificuldade em conseguir vaga num abrigo, não é, por não dominar a língua inglesa. Então, ela fala que realmente, muitas vezes, a gente, até no atendimento à mulher, quando a gente não faz o recorte de raça, a gente não atinge essa mulher na sua totalidade, né? E ela também aborda as diferenças dentro das diferenças, não é? Então, nós estamos falando de mulheres. Que mulheres são essas? O grande desafio, então, colocado por ela, é quando mulheres negras experimentam discriminações raciais que as mulheres brancas frequentemente não experimentam. Ora, e aí a gente sabe do nosso contexto de mulheres negras, né? E como que às vezes você é criada, como que às vezes você é preterida, né? Essa semana eu tive a oportunidade de ter uma conversa com a professora Ana Procópio, pesquisadora e doutora, que eu tenho o prazer de também anunciar que está aqui hoje, né? Ela é coordenadora do Proafro. E ela, então, também já me dizia, não é só uma questão histórica que a gente tem que trabalhar, é uma questão do cotidiano, porque isso a gente também tem hoje em dia. A mulher negra continua sendo preterida. Então, diante desse desafio, eu fui buscar alguns dados, não é? E aí eu trouxe os dados do Instituto Patrícia Galvão, de 2015, que fala com relação à violência das mulheres negras no Brasil. 53,6% das mulheres negras são vítimas de mortalidade materna. 65,9% mulheres negras sofreram de violência obstétrica. E é interessante que o Ministério da Justiça indica que mulheres negras têm 2 vezes mais chances de serem assassinadas que mulheres brancas. Então, está posto uma realidade, e eu, a partir dessa pesquisa que eu fui fazendo, eu fui me perguntando de que maneira eu, também como mulher negra, e de que maneira a minha intervenção profissional junto a essas mulheres está proporcionando, na verdade, um debate sobre essa questão, né? Então, me veio também, assim,
porque a gente faz roda de conversa de tudo e a gente não fala de racismo, a gente não trata isso. E as mulheres estavam lá o dia inteiro e a gente, às vezes, até tinha questões que envolviam questões de racismo e a gente não sabia como trabalhar isso, né? E a partir também... Nossa, está dando certo. Eu trouxe também um perfil das mulheres atendidas no abrigo em 2017 e 2018. Quando eu cheguei lá em 2017, quando eu cheguei em 2018, eu encontrei um perfil feito por uma colega de trabalho, a Bárbara Brígida, que ela conseguiu espetacularmente, assim, deixar lá registrado todos os dados em relação às mulheres. E aí, eu olhando para aquilo, falei, legal, vou agora fazer 2018 e a gente junta e já tem aí 2 anos para você poder fazer um estudo sobre isso, né? Eu sempre com o olhar ali também da pesquisa. E nós identificamos nas mulheres atendidas que 70% das mulheres foram identificadas e se declararam como negras, ou seja, pretas ou pardas. E 55% dessas mulheres não ultrapassaram o ensino fundamental. Então, você tem ali um recorte que me chamou a atenção, porque vocês sabem que o abrigo é uma medida protetiva e ela, na verdade, é em último caso, né? Quando falta a essa mulher todos os recursos, ou quando ela, mesmo tendo um recurso, ela não pode... ir para a casa de alguma pessoa conhecida, porque muitas vezes o agressor também conhece esse espaço. Então, o que a gente estava verificando, o que eu estava constatando ali? Que aquelas mulheres que estavam naquela situação de abrigo eram mulheres pretas, mulheres sem escolaridade e mulheres sem a rede. Mulheres que, a partir de um momento, uma dificuldade, algum confronto na comunidade, elas tiveram que realmente sair e contar aí com uma ação pública, contar com uma política pública que dê conta disso. Vale salientar que o abrigo ele não é especificamente para esse público, mas ele é para quem dele precisar, não é? Mas sendo que do público que procurou nesse período da pesquisa, a gente teve esse recorte muito maior das mulheres pretas e pardas, né? Ou seja, as mulheres negras. Eu também trabalhei com o dossiê Mulher 2019, dados 2018, e é interessante que a cada 100 mil mulheres pretas, 6,8 foram vítimas de homicídio doloso, mais do que o dobro constatado das mulheres brancas, que foi de 2,7. É interessante que os dados estão aí, os institutos, eles estão produzindo os dados, e a gente está fazendo essa leitura, e aí eu também me questionava na minha prática, enquanto assistente social, de que maneira isso vai interferir na minha prática profissional e na prática dos colegas também. Cheguei até a conversar com algumas colegas sobre essa questão, e algumas colegas também disseram, mas isso não é tão importante, porque... importante é que a gente atende a mulher, e eu também fiquei me perguntando quanto que isso impacta no atendimento, na acolhida que você faz a essa mulher quando ela chega no serviço, né? Também em relação ao feminicídio, não é? A mulher negra corresponde a 68,6% das vítimas de feminicídio no estado do Rio de Janeiro, tá? Tanto o anterior como esse é referência para o estado do Rio de Janeiro. E 55,2% de tentativas de feminicídio. Então, observa-se que para ambos os delitos, mais da metade são vítimas, são negras e são mulheres pretas e pardas. Então, diante dessa realidade, até aqui trabalhando um pouco com esse conceito aí de interseccionalidade, que foi o que acompanhou todo o meu trabalho, eu trouxe, buscando aqui na literatura nossa, né, no feminismo nosso, o feminismo negro, eu trouxe a figura, poderia ter vindo outras, mas eu trouxe essa, porque essa também a gente trabalhou em sala de aula, que é da Djamila Ribeiro, que é uma filósofa pesquisadora, e que é uma mulher que ela traz essa questão do lugar de fala, né? E a gente até trabalhou um pouco isso também dentro de sala de aula, né? Será que eu estou falando da mulher negra porque eu sou negra?
né? Será que uma mulher branca não pode falar? Isso foi muito falado em sala de aula, e aí eu trago a questão a partir do olhar da Djamila Ribeiro, porque ela diz o seguinte: numa sociedade como a brasileira de herança escravocrata, pessoas negras vão experienciar o racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, do lugar que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Pessoas brancas vão experienciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas falarão de lugares distintos. Então, é interessante também a gente perceber que na relação do racismo, você tem aí uma questão que é a da opressão, você tem uma questão econômica, então você tem que ampliar esse olhar para a questão, trazendo para o dia a dia também elementos que ajudem você na sua realização, no seu trabalho. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de uma construção histórica, a gente está falando de algo que até hoje a gente vivencia, a gente está falando de uma política, de um sistema opressivo, onde algumas pessoas, devido à cor da pele, elas são consideradas melhores do que as outras, né? E aí, trazendo aqui um pouco as aulas da professora Leila, que não poderia faltar, porque realmente elas me impactaram muito. Eu fui buscar, então, nos tratados internacionais, alguns, digamos assim, uma luz, não é? Que eu pudesse, à luz desses tratados, também fazer uma discussão de políticas públicas, que, na verdade, é isso que eu busco também fazer no artigo. Então, eu iniciei um pouco com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que é datada de 1965 e entra em vigor em 1969. Então, assim, em termos de leis, a gente vai ver que a gente tem bastante material e que dê conta disso, né? Faço referência também à CEDAW, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é de 1979, que dispõe amplamente sobre os direitos humanos da mulher, não é? Na busca de promover os direitos da mulher, na busca da igualdade de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra a mulher. Eu trago esse documento também porque ele é um marco na conquista do direito das mulheres. E, embora eu fale de mulher negra, eu inicio com o direito a todas as mulheres, mas dentro do feminismo, dentro desse grupo mais amplo, eu foco, no caso, aqui na mulher negra. E depois eu referencio também o relatório da Conferência Internacional sobre a População em Desenvolvimento, que é de Cairo, de 1994. E aí é interessantíssimo que assim, eu fiquei apaixonada com esse documento, porque é um documento que ele vai falar de desenvolvimento, ele vai falar da população, mas ele vai tratar a questão da mulher, primeiro assim, ele fala a implementação de políticas de saúde, de educação, mas algo que me chamou muito a atenção é porque quando ele fala a relação do desenvolvimento e o meio ambiente, não é? E quando ele fala que a degradação do meio ambiente afeta diretamente a vida das mulheres, principalmente as mulheres que moram nas periferias, não é? E aí ele faz referência às mulheres em idade fértil. E eu faço referência às mulheres negras, porque, na maior parte, elas também estão nas periferias, né? E concluo, então, aqui com a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, né, de Pequim, 1995, que consolidou ainda mais todos esses documentos anteriores, né? Então, aqui, nesse é o 2º capítulo do artigo, que eu trago esses tratados para iluminar, para trazer luz a essa realidade, e parto, então, para um outro item, né? Já o capítulo, 3º capítulo, falando um pouco sobre as políticas públicas aqui no Brasil. Qual é o retrato, né? Então, a população negra é a maior beneficiária dos programas sociais. Eu quero chamar a atenção que, quando eu falo políticas públicas, eu estou diretamente inserida na assistência, é desse lugar de fala,
tá? Então, dados de 2014 do Ministério de Desenvolvimento Social constatou que dos 14 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família, 68% delas são chefiadas por mulheres, né? E aqui eu fiz também uma pesquisa no sentido do que é isso, as famílias chefiadas por mulheres, né? E busco aí uma definição que eu também coloquei, que é a feminização da pobreza. É um conceito desenvolvido também por uma americana, Diana Pearce, que ela fala que é o momento em que a mulher começa a assumir as responsabilidades sem o marido, né? Sem o companheiro. E aí, eu acho isso muito interessante, porque a gente também, aqui na construção de políticas públicas, a gente vai ter um pouco esse recorte da feminização da pobreza e da mulher que assume o gerenciamento dos programas, né, para receber o benefício. Então, a população negra, isso é constatado já em 2014, é a maior beneficiária dos programas sociais. Do conjunto de 22 milhões de pessoas que com os programas sociais conseguiram sair da faixa extrema da pobreza, 78% são pretas e pardas. Então, na verdade, assim, eu não faço uma crítica ao programa em si, pelo contrário, ele torna visível essa população, ele dá visibilidade a essa população, e aí até eu faço um cruzamento um pouco com essa visibilidade, essa mulher que começa a adquirir direitos, começa a participar, vem para o meio público, porque vocês sabem que ela, para receber o benefício, ela precisa comparecer a um CRAS, a um CREAS, a um serviço, a uma unidade de saúde, uma escola. Então, ela começa a adquirir também mais conhecimentos e faz esse cruzamento, lembrando também do aumento do registro dos casos de violência doméstica em relação à mulher negra. Não é? Então, o programa ele vem potencializar essa mulher no sentido de que dá visibilidade a ela, acesso ao direito. Porém, eu faço uma crítica, e não eu também, né, mas isso... 10 minutinhos, que bom. Eu trago aqui também uma crítica no sentido de que a focalização das políticas públicas, não é? E aí, esse programa, ele responsabiliza a mulher pelo cuidado. E responsabilizar a mulher pelo cuidado vem nas condicionalidades. O programa de transferência de renda, e aí mais especificamente o programa Bolsa Família, quando ele inclui a questão escolar e a da saúde dos filhos e filhas. Então, quem se torna responsável pelo cuidado para continuar recebendo esse programa? É a mulher. Nós vimos que, na maior parte, as mulheres negras são as que estão inseridas nesse trabalho. Então, a mulher negra, ela, na sua maioria, ela ganha visibilidade, mas ela também continua nesse lugar, que é o lugar da casa, é o lugar do cuidado, é o lugar da responsabilidade do filho, da filha. Obrigada. Do filho, da filha. E é uma lógica que é perversa, né? Nesse sentido de não olhar para esse programa, para essa realidade, com a ótica, com os olhos do racismo, né? A gente só olha com a ótica do gênero. A mulher está sendo beneficiada, mas que mulher é essa? Que lugar é esse que essa mulher continua ocupando dentro da política? Então, esse caminho reforça o lugar doméstico ocupado, na sua maioria, por mulheres negras e pobres, que são beneficiadas em maior número por essa política. E são essas mulheres que eu constatei que a maioria, não são todas, que estavam lá sendo atendidas pela política de violência, em situação de abrigamento. Então, isso me fez, provocou em mim, na verdade, uma grande inquietação, né, e um desejo de poder aprofundar isso um pouco mais. E aí, eu já parto para as conclusões, eu trago um conceito de Vilma Piedade,
Vilma Piedade, a gente não trabalhou esse texto em sala de aula, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la numa roda de conversa no CIAN Chiquinha Gonzaga, e como eu ainda estava nos finalmente do artigo, eu falei, eu preciso também incluir essa mulher, porque ela é uma mulher que traz o conceito de doloridade. Então, ela vai dizer, são muitas as vulnerabilidades e dores que marcam esse grupo social. O conceito doloridade busca expressar o agravo que tem essa dor, que coloca as mulheres pretas na escala inferior da sociedade. Identifica que a origem dessa dor está arraigada na escravidão e com marcas intensas, ainda experimentadas nos dias atuais, após séculos de abolição. E aí eu lembro, novamente, que não é só uma questão histórica, mas é uma questão do cotidiano, daquilo que você constantemente, no dia a dia, desde pequena você nasce e você já é preterida em relação a outra pessoa. Então, a grande proposta do artigo, ao trazer todo esse recorte, é não só uma questão de política. Quando eu falo da transversalidade, primeiro que hoje a política da mulher ela está dentro da política da assistência e não deveria, porque ela deveria em si também se constituir não uma subsecretaria, mas uma secretaria, e que assim pudesse dialogar com todos os serviços, com todas as secretarias. Também a questão da violência contra a mulher, a violência doméstica, por mais que ela seja falada em todos os espaços, se você não leva a discussão também da raça e do racismo, e se você não leva para esse público que está aqui no Bolsa Família essa discussão, a gente pouco avança. A gente vai continuar atendendo a mulher desconsiderando todo esse processo histórico e o do cotidiano que ela vive, né? De muitas vezes ser ofendida até pelo companheiro, desmerecendo, né? Que eu poderia estar com você, mas eu posso estar com qualquer uma. Então, essa mulher que muitas vezes fragilizada por todas essas questões que perpassam, que não são apenas questões históricas, mas também do cotidiano. Então, a Vilma Piedade ela fala doloridade. E ela define assim, são as dores das mulheres pretas marcadas pela ausência, pelo silêncio histórico, pelo não lugar, pela invisibilidade do não ser sendo. Então, com essa autora, Vilma Piedade, eu concluo esse trabalho dizendo que, na verdade, assim, aqui tem um recorte, né? Eu acho que a gente tem bastante pano aqui para manga para continuar a pesquisa. Me interessei muito, acredito que pretenda continuar, mas o objetivo aqui, eu chego à conclusão nesse artigo de que nós, enquanto profissionais, no atendimento, temos que ter esse olhar. Nós temos que reconhecer quem está diante da gente para o atendimento. Ao mesmo tempo, as políticas, elas não podem ser uma caixinha, elas têm que se falar e a gente tem que entender que isso é um processo que tem que vir da base, né? Então, novamente, aqui já foi falado, né, o exemplo aí da nascente que Cristina trouxe, mas assim, a gente precisa entender que a gente tem que nascer e ir construindo essa referência, não é? A todo momento nós precisamos disso, todo mundo precisa disso, não é? Quando você se vê, quando você se sente representado nos diferentes espaços, isso só fortalece a tua autoestima e, com certeza, te dá um reconhecimento e uma identidade, né? A grande questão é essa identidade da mulher negra. Então, eu também uso aqui a frase de Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, muito obrigada, gratidão a todos vocês.